seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais um episódio, né? Não sei bem como a gente pode chamar esse momento, porque é basicamente um curso que nós estamos fazendo, né, de antropologia, e nós estamos hoje na nossa terceira aula, onde nós, após tratarmos sobre o intelectual e o sensível, e o sentimental no caso, e também após tratarmos da questão do que vem a ser essa vida sensível, a gente então se encontra agora com um conceito de pessoa. Então já vou pedindo aí para você ir curtindo, e comentando, e seguindo o nosso canal, né? Tem vídeo novo aí todo dia, e esse é uma série de 17 aulas, 17 episódios, onde a gente vai tentar responder o que é isso, homem, e a gente parte então desse conceito hoje, do que vem a ser pessoa, que é este termo. E já de bate-pronto, né, logo de cara assim, a gente percebe que pessoa tem uma característica muito peculiar, que só quem é pessoa pode ter, que é o conceito ali de imanente. E o que vem a ser esse imanente aqui? Imanente é tudo aquilo que acontece dentro da gente. Aquilo que de certa forma permanece em nós. O conhecer, né, o aprender, o viver, dormir, ler, estudar, sentir, chorar, dar risada, isso tudo é imanente, porque ele acontece dentro, mesmo que ele venha de fora, ele acontece no processo interno, que a gente pode chamar de consciência, que a gente pode chamar de alma, que a gente pode chamar de neurônio, e não é essa a discussão agora. A discussão aqui pra gente, primeira, é entender que eu sou pessoa, logo eu sou um ser imanente. E quanto maior for a minha imanência, maior será a minha perfeição enquanto ser. É como se houvesse não, né? Existe uma hierarquia das coisas dadas no mundo, onde a gente tem o campo do mineral, que é aquilo que não tem nada de imanente, porque dentro da pedra nada se tem. Não acontece nada dentro da pedra, a pedra é pedra. E aí nessa hierarquia, quando a gente sobe um pouquinho ela, e aí em cima da pedra, né, sobre a pedra, nós temos o campo do vegetal. Só que existe algo maior do que o campo do vegetal, que é o ser enquanto animal. E percebam, conforme eu vou elevando a minha hierarquia, eu vou consequentemente aumentando a minha imanência. E acima do ser animal, nós temos então um ser pessoa, né? O ser humano. E é esse ser humano, esse ser pessoa aqui, né, que está sobre tudo e sobre todos, é esse ser pessoa que vai ter um conceito, que é o conceito de intimidade. E esse conceito de intimidade tem por base a concepção de que, olha, existe algo dentro da gente. E essa intimidade que só eu tenho, só eu posso ter, que ninguém tem acesso, a não ser que eu dê esse acesso, e eu só posso dar esse acesso falando, explicando, porque é o que é mais pessoal, o que é mais diferenciado, o que é mais particularizado é a questão da intimidade. E é essa intimidade que se abre não para fora primeiramente, mas se abre para dentro. O processo de autoconhecimento, o processo de busca de consciência, o processo de conhecer-se, abre-se para dentro. E só depois pode se abrir para fora se eu quiser, se eu deixar. Logo, não há grau maior de imanência do que a própria intimidade. E esse dentro que tem em você, que tem em mim, é um dentro que vai crescendo.
que vai se articulando nas realidades que nós vamos absorvendo, né, naquilo que nós vamos julgando, naquilo que nós vamos fantasiando, naquilo que nós vamos imaginando e, consequentemente, concretizando. Logo, só podem brotar novidades se elas brotarem antes no campo da intimidade, ou seja, as ideias não brotam de fora, elas brotam de dentro. Né? Elas necessitam da realidade, porém elas saem da pessoa, né? Elas não entram na pessoa. Não sei se fica claro o que eu estou dizendo. A caneta vai ser caneta sempre, a não ser que eu, na minha intimidade, reflita, analise, pense, construa a ideia de caneta e fale, isso aqui é uma caneta. Ela está fora, mas ela acontece dentro. É da intimidade que a gente vai ter capacidade criativa, é da intimidade que a gente vai perceber a novidade. Todo ser humano é uma novidade. É um novo que se apresenta no mundo. Só que essa é uma marca. Existe uma segunda marca também que vai formar o ser pessoa, é que para eu tirar algo de dentro, né, dessa intimidade, eu preciso antes manifestar-se. Eu preciso ter um corpo. E essa intimidade, ela se manifesta aí. Enquanto eu estou dando essa aula agora, eu estou manifestando no gesto, no olhar, na fala, na leitura, na reflexão, no sorriso, no choro, na minha cara de ira, de bravo, de feliz, de triste, sei lá. Vejam, é a intimidade que faz com que o meu corpo expresse aquilo que eu quero apresentar. Ao pensar algo triste e chorar, eu quero que isso se manifeste. Senão eu vou lutar para não chorar. Por quê? Porque eu não quero que essa intimidade se manifeste para você. Fica claro? Olha como que é bacana. Um nervosismo. Eu não quero que manifeste o nervosismo para você. Então eu tento controlar esse nervosismo. Porque isso está dentro de mim. Isso é íntimo. Então, além dessa manifestação da intimidade, existe também uma marca, que é a marca da liberdade. Por quê? Porque o homem é um animal que possui a maior radicalidade possível com relação ao que ele pode ou não pode ser. Tá claro? O homem tem essa capacidade de, vamos se dizer, de escolher o que se mostra. Né? Isso é muito livre nosso. De negar a realidade. Isso é só o ser humano que pode fazer. O cachorro nunca vai deixar de conseguir não transparecer a cachorridade dele. Se é que nem existe esse termo, mas acho que fica perceptível o que eu estou querendo dizer. Né? O seu cercão tá ali, tá dado. E ele nunca vai lutar contra. Mas não termina aí. A gente percebe também que o ser humano ele tem uma característica e é fundante nele como pessoa também, que é a capacidade de dar-se. O ser humano tem a capacidade de tirar de si o que tem para dar para quem não tem, que é o presentear. O ser humano presenteia os demais. E ao presentear os demais, subentende-se então que ele não sabe viver sozinho. Que ele necessita de um diálogo. Que ele necessita de um outro. Porque sozinho ele não se basta. Logo, ele não alcança a plenitude do que é ele, centrado nele, mas sim dando-se.
entregando-se, abrindo-se, não para si, mas para alguém, para a sociedade, né, para os outros. E a gente só dá para alguém que quer receber. Como que eu chamo isso, Mateus? Eu chamo isso de reciprocidade. O dom que eu entrego deve ser recebido, deve ser agradecido, deve ser correspondido. Porque senão eu não estou dando, eu estou deixando. E a gente não deixa as coisas para as pessoas. Nós damos as coisas para as pessoas. Porque senão a gente estaria abandonando, você concorda? E quando eu estou falando desse presentear, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de materialidade, eu estou falando de entrega de tempo, entrega de olhar, entrega de carinho. E isso tem que ser recíproco, porque se não é recíproco, não é dado, é deixado. Esse ser pessoa, além dessa característica de presentear, além dessa característica de possuir liberdade, além dessa característica da manifestação, dessa intimidade, ele também tem uma característica, e aí é quase que a consequência dessa quarta característica que eu expliquei para vocês do presentear, que é o dialogar. Só há ser humano se há diálogo. Senão eu não demonstro a minha intimidade. Senão eu não consigo me expressar. E o que a gente vai fazer na aula de hoje é passar por cada uma dessas marcas, por cada uma dessas características, para entender realmente o que é esse ser pessoa. E a primeira, então, olhando agora com mais cuidado, com mais tempo, é a da intimidade. Onde eu tenho este eu, e este eu tem um mundo interior. Esta intimidade é aquilo que é mais próprio da minha condição. A pessoa pode ser casada com a outra a vida inteira, 50 anos de casado, né? Bodas de ouro, e ainda assim ela vai ter a coragem, a petulância de dizer assim, olha, eu não conheço meu marido plenamente. Claro que você não conhece seu marido plenamente. Você não conhece seu marido plenamente porque ele tem uma intimidade. Ele é único. E ele escolhe o que ele mostra e o que ele não mostra. Por exemplo, a maritaca que grita na janela da minha casa, ela não escolhe isso. É dela. Percebe? E só eu posso escolher, olha que interessante, não gritar. Só eu, como ser humano, posso não mostrar algo que é meu, porque eu sou livre. A maritaca não. A maritacazeza, a maritacacez da maritaca é ser assim. Não é conversa de louca, é conversa real, tá? A gente está falando de realidade pura, a mais pura possível. Este íntimo que a gente está deitando os olhos um pouquinho sobre ele é algo tão central ao homem, mas tão central, que ele tem por condição dois outros termos. Então você tem lá a intimidade, certo? O Mateus aqui, né? A mateusidade do Mateus, o que é o Mateus e que só eu tenho acesso, só eu posso compreender, só eu posso entender, só eu posso mostrar ou não mostrar. Só que em volta dessa intimidade, meio que orbitando dentro desse espaço, você vai ter o pudor e a vergonha. Dentro, né? Meio que ali alicerçando a nossa intimidade. Porque tanto a vergonha quanto o pudor aqui são sentimentos que vão surgindo na nossa vida conforme nós vamos descobrindo a nossa intimidade. E aí, por descobrir essa intimidade, a gente vai o quê? Escondendo. Por que uma criança corre pelada? Porque ela não tem o conceito de intimidade, que aquilo são as partes íntimas
dela. E vejam, eu estou falando partes íntimas de maneira muito carnal, né, material, mas eu posso ir além disso, e essa é a ideia. A ideia é pensar a intimidade não carnal, né? A intimidade da ideia, a intimidade do ser, a intimidade do sentimento. Por quê? Porque aquela criança não tem desenvolvida nela o conceito de intimidade. Então, parte do pai, parte da mãe, dar para essa criança a educação da intimidade. A educação do íntimo, do que é sagrado, do que é preservado, do que tem que ter pudor. Assim, tudo que o homem tem parte da sua intimidade. E quanto mais intimidade ele possui, quanto mais sentido tiver essa intimidade para ele, mais íntimo as suas coisas serão. Isso vai se refletir no seu próprio corpo, isso vai se refletir na sua roupa, isso vai se refletir na sua casa, no jeito que ele fala, no como ele se expressa. Aquilo que a gente não quer em público. E é esta intimidade que me dá a única característica que me faz ser eu. E de não haver um outro Mateus igual este que vos fala. Ninguém pode ser o que eu sou. Porque só eu possuo esta intimidade. Todo mundo que nasce é um ser único, irrepetível, que vai nascer, crescer, desenvolver, morrer e acabou. Não haverá outro igual. Pode haver parecido, pode ter as mesmas fisionomias, pode ter as mesmas ideias, mas igual aquele ou aquela, não vai ter mais. Logo, a pessoa, que é o conceito que a gente está estudando aqui, né, acaba sendo aí a resposta de uma pergunta. Quem é? O que é pessoa? É a resposta da pergunta quem? Quem é? E esse quem é, essa pergunta, né, quem é extremamente pesada, profunda, digo, porque é uma pergunta única. Quem é? Quando eu falo quem é você, e eu falar eu sou Mateus, eu tenho um nome, e esse nome é uma carga de características que me faz ser Mateus, e que só eu posso ser Mateus, porque eu tenho um eu interior, porque eu sou irrepetível, porque eu tenho consciência de que eu sou este Mateus. Eu sou absoluto. Né? Eu me completo em mim. Eu sou. Este eu vai indicar todo esse núcleo dessas características que são irrepetíveis do meu ser. Por isso que nós somos os únicos animais no mundo que designamos as pessoas por nomes. E esses nomes não são questões, como que eu vou dizer, fugazes, não. Dizer que essa pessoa tem este nome, este é o seu nome, é trazer toda essa carga de característica que só ela pode possuir. Por quê? Porque o ser humano não é quantitativo. Uma pessoa que fala assim, eu tenho 5 galinhas no galinheiro, é diferente da pessoa que fala que tem 5 filhos.
São 5 seres? São. Tenho 5 galinhas no galinheiro, tenho 5 filhos. Só que vejam, esses 5 filhos que eu afirmo ter são únicos. E o José, a Maria, o Fernando, o Fabrício e a Catarina, sei lá, cada um deles são um. E morrerão sendo um. Porque eles possuem essa intimidade. Tá? Eles possuem essa intimidade. E é esta intimidade que eu tenho, essa intimidade que você tem, que todo mundo tem, que vai ter como característica depois a manifestação no corpo. É um processo. Corpo, linguagem e ação. Corpo, linguagem, ação. Há um intercâmbio dessas características. O que a gente pode chamar talvez de cultura, que é quando eu me manifesto então numa sociedade. O que é a cultura? É a manifestação de uma certa intimidade da sociedade, aquilo que define aquela sociedade. Logo, existe uma posição interna nossa que se externaliza no outro e no corpo. E é este corpo que eu tenho que se relaciona, então, à minha intimidade de ser único. Você não tem uma cara. Você tem um rosto. Eu olho para o seu rosto. E quando eu digo eu olho para o seu rosto com toda essa ênfase, é como se eu dissesse, olha, eu olho para aquilo que não está apenas no seu corpo. Não é só 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, não. É além disso. Isso caracteriza você também. Mas isso não é só você. E veja como o rosto é uma característica importante do ser pessoa. Que toda vez quando nós temos um ladrão, o que a gente vê? Ele faz ele tem uma ação. Qual a ação que naturalmente o ladrão tem? Esconder o rosto. Porque o rosto é a nossa intimidade. O rosto é uma característica fundante. E esta característica fundante do rosto reverbera, né? Tem lá suas consequências nos seus gestos, na sua roupa, no como você fala. Porque é uma manifestação dessa intimidade. Já escutaram aquela expressão que a gente fala do que o nosso coração está cheio? Esse coração está cheio ali é essa intimidade. O que a gente coloca para fora só faz sentido porque há algo dentro. E esse colocar para fora se dá pela palavra. E a palavra foi criada para ser manifestação. Do quê? Do mundo externo, caneta, lousa, relógio, papel, livro, mas também há uma manifestação daquilo que é interno. Quando eu digo eu te amo, quando eu digo eu perdoo, olha, eu estou nervoso, eu acredito nisso, eu desisto daquilo, eu penso em tal coisa, interno, e também um processo externo. E aí que entra a roupa, né? A roupa entra para esconder a nossa intimidade. É como se fosse esconder as nossas vergonhas. Porque é junto. É junto, né? Corpo e intimidade. São duas coisas, mas que estão unidas.
Se alguém me vê pelado, eu tenho vergonha, mas essa vergonha que eu tenho está dentro da minha intimidade, que eu não quero mostrar. Ao mesmo tempo, essa roupa que esconde as minhas vergonhas é uma roupa que diz quem eu sou, que mostra do que eu gosto, que me define. Agora, por exemplo, eu tô com uma camisa preta, uma camiseta preta. Mas poderia estar de terno e gravata aqui. Não poderia? Poderia. Quando eu vou à missa, quando eu vou à igreja, quando eu vou no templo, eu coloco uma determinada roupa que vai ter características que mostram a minha intimidade, que mostram aquilo que eu sou. Aí tem o despojado, tem o clássico, aí tem o mais comportado, o mais atrativo, né? O mais assim quente, né? O mais frio e assim por diante. Agora que a gente está falando de pessoa, né? Então a gente percebe que a gente viu todo esse processo, toda essa construção de intimidade. A intimidade tem toda a ação com a sociedade, o corpo que se manifesta, e esse corpo que se mistura com a nossa intimidade. Só que, e a gente fez uma introduçãozinha agora de pouco, esta intimidade do ser pessoa só ocorre porque somos homens de fala. E a gente fala porque a gente quer que alguém escute. Ninguém fala ao vazio. Se você está falando sozinho, você é louco. A gente fala porque a gente quer que alguém escute. É este eu que se encontra com um tu. Este eu se encontra com um tu. E quando tem discórdia, quando tem briga, quando tem mal entendidos, são pessoas que não tiveram o diálogo. Tiveram ali a falta de diálogo. Porque se houvesse um diálogo real, um eu, um tu, alguém que fala, alguém que escuta, consequentemente, as chances de ali ter uma discordância seriam mínimas. Né? De ali ter uma briga, seriam mínimas. E é interessante, porque se existe um eu sei que eu sou, porque existe ao lado um tu, que me qualifica a dizer que não sou você, mas sou eu. Você numa ilha deserta não sabe quem é você. Imagine hipoteticamente que você foi colocado numa ilha deserta, sozinho. Você é jogado na ilha deserta ali, e você não tem contato com nenhuma pessoa. Será que você saberá que você é a pessoa? Não. Você só sabe que é a pessoa porque há alguém à sua frente que é a pessoa. E você se reconhece como semelhante. O conhecimento da nossa própria identidade, então, passa por esse processo de consciência de si mesmo, que vai se alcançar com a intersubjetividade. Né? É um intercâmbio. Ah, aquele lá parece comigo, então aquele é pessoa, então eu sou pessoa. Esse diálogo de reconhecer o outro, esse diálogo da fala, esse diálogo que me faz olhar para você e reconhecer eu em você e você em mim, somos parecidos, então logo somos pessoas, ele ganha um novo ingrediente, né? Mais um ingrediente aqui para o nosso caldo da definição do que é pessoa, que é o conceito de presente, o conceito de dar-se, o conceito de entregar-se, que se relaciona também com a liberdade.
você se realiza plenamente como pessoa? Quando você consegue dar amor para alguém. Quando você consegue retribuir algo de alguém, né? Aquela pessoa sorriu na rua e você sorriu de volta. E você se sente bem por isso. Esse é o dar-se. Esse é o receber. E por que a gente se sente bem fazendo isso? Porque é uma característica de nós enquanto pessoas. Ficar com o outro, dar-se ao outro, amar o outro, perdoar o outro. E aí a gente vai entendendo o quanto isso é valioso, o quanto isso é profundo, o quanto isso é generoso. Esse processo de estou com você agora e vou te olhar nos olhos. Eu te amo. Sabe por quê? Porque você percebe que está lá no fundo da intimidade. Sai do mais dentro possível, do mais sagrado, do mais prestigioso, do maior tesouro que se pode ter, que é a sua intimidade, que você abre para alguém. Você tira do cofre do que é você aquilo que você está sentindo. Só que, após a gente fazer essa apresentação dessas marcas que vão definindo a pessoa, os autores do livro que a gente usou aqui como base, eles têm uma pergunta ali que é importante. Olha, a pergunta é mais ou menos assim. Ele fala assim, olha, para ser pessoa, é preciso exercer no momento as capacidades ou dimensões mencionadas até agora? Traduz a pergunta. Para ser pessoa, eu preciso que todas essas características que o Matheus falou estejam sendo atuantes nesse momento? Ou se uma delas não está sendo atuada, eu ainda sou pessoa? Captou a pergunta? E a melhor forma que a gente tem para responder isso é de que assim, olha, mesmo se a pessoa não exerceu, ou ainda não teve a oportunidade de exercer essas capacidades próprias que a gente definiu aqui como sendo características, como sendo marcas das pessoas, ela não deixa de ser pessoa. Por quê? Porque é dela. Em algum momento, você sendo pessoa, olhando para ela, vai perceber que aquilo vai chegar. Eu tirei esse trechinho só para a gente ler junto aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar o trecho aqui. Onde está? Aqui, ó. A resposta mais simples que nos limitaremos a indicar diz que o fato de não exercer ou não haver exercido ainda as capacidades próprias da pessoa não implica em que essa não seja ou deixa de ser, já que quem não é pessoa nunca poderá agir como tal. E quem sim pode chegar no futuro a agir como tal, tem essa capacidade porque já é uma pessoa. Compreendeu? Se você não é pessoa, nunca você vai chegar a ser. Agora, se essas características ainda não foram desenvolvidas, não significa que você não seja pessoa, porque a pessoa está lá para ser. Vamos cair na ideia de um feto. Um feto. Né? Vamos lá falar de feto. Um feto tem tanta capacidade de pensar, um feto
quanto o menino de 3 meses. Você, o velhinho lá da esquina, ou, sei lá, a pessoa que está lá para morrer, um doente terminal. Mas, Mateus, é um feto. Mas vejam, olha a sutileza aqui. Vejam. Aquele feto será pessoa. Olha o termo que eu estou usando. Será. É uma afirmação. Vai ser. Ainda não é. Mas será. Não existe aqui a possibilidade de pensar, pode ser que não seja. Não tem como, filho. Não tem como. Se tem um feto na barriga de uma mulher, aquilo é pessoa em potencial. Logo, ela é pessoa. Né? Senão a gente corre um risco de começar a querer definir coisas muito delicadas a um ponto da gente então falar, mata todo aquele povo lá, porque aquele povo não tem consciência. Qual a tradução disso? A tradução disso é que, olha, a dignidade da pessoa não pode depender do nível atual da sua autoconsciência, que é a nossa intimidade que a gente está falando aqui. Mas sim, a dignidade dela está na condição absoluta de ela ser uma pessoa. O que o nazismo fez? Olha como é perigoso. Disse que os judeus não eram pessoa. E se amanhã algum louco ali criasse uma lei dizendo que, olha, quem tem mais de 80 anos não está mais consciente do que está fazendo. Logo, não é mais pessoa. Então significa que meu avô pode morrer. Porque não é mais pessoa. Não está amparado, tá? Não está amparado mais nessa condição absoluta do que vem a ser pessoa. Por que é importante dizer isso? Porque a gente precisa olhar o ser humano e a pessoa como um fim em si mesmo. E é isso que deve ser respeitado, não pode ser visto como um meio. Mas ele está todo ali, querendo eu, ou eu querendo eu não. Se eu reconheço essa dignidade no outro, eu também passo a reconhecer que quando eu não ajo na dignidade que o outro merece que eu haja, é a minha dignidade de pessoa que também está sendo rejeitada. Concorda? Se eu tenho o conceito de pessoa aqui, e eu estou dentro desse conceito, você está dentro desse conceito, e eu desrespeito você, automaticamente é como se fosse um reflexo de que eu estou também desrespeitando o que eu sou. Porque eu sou igual a você, eu sou pessoa como você. Veja o que o Kant fala tão brilhantemente, olha lá. Aqui, ó, Kant. Trabalhe de tal modo que trates a humanidade, seja na tua própria pessoa ou na de outro, sempre como um fim. Nunca apenas como um meio. Traduzindo Kant, não vamos usar as pessoas. Vamos parar nelas. No sentido assim, há alguém de dignidade, há alguém de intimidade, há alguém inteiro na minha frente. Porque senão eu vou instrumentalizá-la, senão eu vou fazer elas de meio, ou seja, vou fazer elas de caminho para minha vida. Que aí você é um puta de um bosta.
Não tem caráter nenhum. Ah, eu vou ser seu amigo para te usar até conseguir aquele emprego e depois eu deixo de ser seu amigo. Como a gente chama isso? Inescrupuloso, sem caráter, um lixo que não vale a pena. Por quê? Porque eu tenho que tratar todos como fim último. Né? Termina ali. E esta pessoa que termina ali, que então tem que ser amada na sua totalidade, se é que eu posso chamar assim, respeitada na sua totalidade, e que o não respeito, o não amá-lo, o não compreendê-lo, reflete também na minha pessoa, porque eu estou dentro do mesmo campo do conceito, tá? Da dignidade humana ali, é uma pessoa que possui um corpo. E possuir esse corpo te coloca dentro de um espaço e de um tempo. Aqui e agora. E justamente por sermos pessoas, nós somos os únicos seres que podem aqui ir para lá ou aqui voltar para lá. Ir futuro, voltar passado. Claro que não fisicamente, óbvio. Mas lembra da imanência? Aquilo que está dentro? O que é o passado, se não uma entrada no meu processo de imanência, no meu processo de memória e tentar reviver aquilo? Olha como é gozado. Por que às vezes você chora lembrando de pessoas que morreram? Elas não estão mais ali. Mas você revive de uma certa maneira aquele sentimento, né? Você revive de uma certa maneira aquele café que estava tomando com ela, aquela piscina que estava com ele, aquele momento feliz que você estava vivendo com aquela pessoa. Parece que é real de novo, né? Não é, mas parece que é real. Por quê? Porque o ser humano, então, tem essa concepção, enquanto pessoa, de superar o tempo. Primeiro modo, preservando a memória do passado, que é aquela capacidade que a gente viu do voltar. Uma segunda capacidade de superar o tempo que passa, tá? Esse tempo cronos aqui, que é quando a gente está aqui agora e a gente quer que as coisas permaneçam, principalmente as coisas boas e valiosas. A gente tem esse desejo de que as coisas permaneçam do jeito que estão. Ou seja, está muito bom o jeito que está, né? Permaneça aqui, vamos ficar aqui. Não vamos sair daqui, ou seja, é esse presente que eu não quero que passe. E há um terceiro modo de superar esse tempo, que é quando a gente então vai antecipar o futuro. Primeiro modo, passar. Segundo modo, a presença nossa aqui. E aí existe nessa presença, e eu lembro agora da questão da imortalidade. A gente quer permanecer. Então a morte pra gente é uma luta diária de não querer, mesmo sabendo que ela vai existir, eu luto para não querê-la. Por quê? Porque eu quero permanecer aqui, porque aqui tá bom. Eu quero fugir do tempo. Imortalidade é isso. Imortalidade é sair do tempo. E claro, o próprio futuro. Quando eu tento antecipar o que vai acontecer. E a gente faz isso constantemente. Né? Julián Marias dizia que a vida é uma operação que vai para frente. Que nós somos seres futuriço, de futuro. Não, eu quero fazer isso, projetos, né? Ideais, metas. Você é orientado para o futuro, você é projetado em direção a algo. E quando você não tem esse algo, você não tem o porquê fazer, o porquê levantar, o porquê correr atrás, o porquê se abnegar, o porquê de negar, o porquê de aceitar. É como aquele filme que você assiste e não tem final. Tem essa experiência. Assista um filme, não lembro de nenhum agora aqui, mas tem vários. Assista um filme e ele não termina. Sabe aqueles filmes que parece que o roteirista teve... cansou e ele não quis escrever o final? Isso parece, mas como assim? Pera lá. O que acontece com a história? No fundo, o que você está se perguntando é,
Pô, o cara correu atrás disso tudo, o cara matou todo mundo, o cara sofreu, o cara batalhou. Para quê? Para quê? Esse para quê é o projetado para o futuro. Esse para quê é a nossa direção, é esse algo que eu, você, precisamos ter muito claro e almejar. Não, de certa forma, o que a religião vem fazer é colocar esse algo, né? Salvação, céu, né? Estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso. Essa pessoa que vive todas essas qualidades é também uma pessoa diferente dos outros animais, claro, que é capaz de ter as coisas. E o que é esse ter as coisas? Esse ter as coisas é essa capacidade de assumir. O que é ser homem? O que se assume quando se diz que tu és homem? Tu és um ser humano, tu és uma pessoa. O que se assume ali? Claro que vai se assumir que você é um ser racional, isso é posto. Mas não é só isso. O homem é um ser racional, mas também é um ser de vontade. Ele é um ser de sentimentos. Ele tem os seus apetites, ele tem as suas tendências. Ele tem algo importante também que é o conhecimento sensível das coisas. O homem também ele pode ser as suas histórias, os seus projetos, suas ambições. Vejam, sabe o que significa isso? Significa que o homem é capaz de ter. O homem é capaz de ter, o homem é capaz de possuir. Possuir a realidade, possuir os projetos, possuir as vontades. Né? Estar nele. Eu sou brasileiro, né? Eu tenho estas habilidades. Esses são os meus amigos, esta é a minha casa, esses são os meus sonhos. E aí o que a gente entende? A gente entende então que esse homem, essa pessoa, acaba possuindo coisas físicas, ele acaba possuindo coisas cognitivas e ele também passa a assumir, e olha como a gente está evoluindo a nossa conversa aqui na terceira aula, ele passa a evoluir o que a gente vai chamar aqui de hábitos. Então ele vai ter um campo físico, ele vai ter um campo cognitivo e ele vai ter os seus hábitos. E o homem possui essa característica de ter um hábito, porque o hábito é uma tendência que não é natural, mas é adquirida, que vai reforçando ali a nossa conduta, o nosso jeito de ser, vai nos dando ali uma abertura à realidade das coisas. Quando a gente tem um hábito, aquilo se torna natural na gente. Vou dar um exemplo de dirigir um carro, ou de estacionar um carro, que é melhor ainda, né? Que é mais difícil. Você estaciona 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vai chegar uma hora que você está tão habituado a estacionar aquele carro, que você nem percebe. Eu faço o mesmo trajeto todo dia de trabalho. Né? Da minha casa para o trabalho, trabalho para minha casa. Eu sou tão habituado a fazer esse trajeto, que muitas das vezes, quando eu chego em casa e desligo o carro, eu não sei como eu cheguei. Por quê? Porque é um hábito, é o mesmo caminho, a mesma marcha, a mesma história, o mesmo semáforo, e esta habilidade, vamos dizer assim, não era natural, mas tornou-se natural. São as nossas ações repetidas, constantemente, que vão gerando hábitos. Hábitos que podem ser positivos, hábitos que podem ser negativos. E aí nós temos ali, hábitos que a gente pode definir como hábitos técnicos, né? Que são exatamente o hábito de escrever.
O hábito de fazer uma coisa, isso é um hábito técnico. Né? Eu tenho o hábito de cozinhar, então eu sei lidar com os instrumentos da cozinha. Hã? Meu pai é sapateiro, então ele tem um hábito técnico de fazer sapato. Existem também os hábitos que a gente chama de hábitos intelectuais. Que é o hábito de pensar, o hábito de refletir. Saber fazer uma conta, por exemplo, né, de cabeça. Falar sobre algo, conhecer a nossa própria história, são hábitos intelectuais. E há um terceiro hábito que é importantíssimo para a nossa conversa aqui, que depois vai levar à aula 4, que é a aula da técnica e do mundo humano, para depois falarmos sobre valores, para depois falarmos sobre verdades, e cada vez mais próximo dessa definição do que é o homem, que é os hábitos que a gente chama aqui no terceiro ponto de hábitos de caráter, que são aqueles hábitos que vão se referir à minha conduta. Ser amável, ser educado, ser duro, né? Ter resiliência. Agora, esses hábitos de caráter, eles têm que ser muito bem analisados e compreendidos, porque senão eles podem virar vícios. Né? Quando eu tenho um hábito e ele não é positivo, ele se torna um vício. Diferente de um hábito positivo que a gente chama aqui de virtude. E como que eu adquiro hábitos, Mateus? Eu adquiro hábitos agindo, fazendo. Como que eu aprendo a dirigir? Dirigindo. Como que eu aprendo a deixar de ser tímido? Falando, sei lá, atuando, fazendo um curso de teatro. Hábitos só se adquirem na prática. Não existe hábito na teoria. Aí eu tenho o hábito de dirigir. Ah, legal, estaciona o carro para mim. Não. Eu só estou estudando. Então você não tem hábito nenhum. Aí tem o hábito de fazer academia. Ah, é? Então por que você está aí super obeso? Por que você está aí fraco, esmilinguido? Ah, não, porque eu estou estudando. Não, então você não tem hábito nenhum. Logo, as nossas ações mudam aquilo que nós somos. Ao mesmo tempo em que essa mudança modifica também os nossos objetivos. Quando eu decido ter hábitos saudáveis, automaticamente meus objetivos de vida também vão mudar diante daqueles hábitos que eu estou tendo. É um processo de retroalimentação, ou seja, eu passo a comer melhor, então eu estou comendo mais frutos, estou comendo alimentos menos gordurosos, estou comendo comidas mais cozidas e não fritas. Isso me alimenta a ter novos objetivos. Quais novos objetivos? Sei lá, uma saúde melhor. Esse ato de ter saúde melhor me faz comer melhor. Comer melhor me leva a uma saúde melhor. Veja, é um processo que se alimenta e se autoalimenta. Né? E quanto maior for o nosso hábito positivo, mais virtuoso aquela pessoa vai ser. Mais virtuosa aquela pessoa será. Porque do contrário ela é hipócrita. Do contrário ela fala, lê, mas não faz nada na prática. Ela é virtuosa? Não. Porque a virtude está no hábito. E esse hábito é a ação. O vício também. Só que o vício é o contrário da virtude, porque ele faz mal. A pessoa perde a liberdade e fica viciada. Assim, fechando aqui a nossa aula, já indo para a conclusão, a gente se depara com essa natureza humana, né? Que está sempre no jogo do que é você, né? Do que é o homem e tudo mais. E aí a gente vai percebendo, e a gente chega em Aristóteles, que essa concepção do ser humano, do que é esse homem, leva a uma teleologia natural. Existe um telos, né? Existe uma ordem, existe um objetivo, uma meta. A gente nasce, cresce, desenvolve, chega a essa perfeição, né? Esse é o nosso telos. Nosso telos é ser uma
um ser humano perfeito. É a finalidade. Essa é a maior meta do homem. Qual é o seu fim? Por que você está aqui? O que você faz de bom? O que você deixa? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui é a finalidade da sua vida. E quando eu sei isso, é para onde eu vou correr, para onde eu vou caminhar, para onde eu vou buscar. É o meu destino. É o meu destino. E qual é o meu destino? Chegar na perfeição daquilo que eu tenho que ser. E só é possível chegar nessa perfeição do que eu tenho que ser através da ética. Através da ética. Porque ali eu vou deixar de ser uma pessoa viciada para lutar para ser uma pessoa virtuosa. E para eu chegar nesse ser virtuoso, então eu preciso conhecer a verdade, eu preciso conhecer o bem. E é essa liberdade que me dá a possibilidade de eu criar esses hábitos, de eu lutar por eles, né, de eu me construir por eles. É como se no final da história a gente dissesse, olha, no final da história, faz o bem e evita o mal, é isso. Claro que não é uma perfeição de ser humano, mas o mais perfeito que eu posso fazer naquele momento, naquele instante, naquela circunstância, é isso. Neste momento, nessa hora, nesse instante, eu posso fazer isso. Então eu vou fazer muito bem feito. Vai ser o meu melhor bem feito possível. Então eu não vou fazer mais ou menos, não vou fazer capinha, não vou fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho que criar esse hábito de ser perfeito. Eu tenho que ter esse hábito. E isso vai fazendo que esse ser pessoa, que é tão importante para nós aqui. Certo? Pessoal, é isso. Agradeço, muito obrigado. Falamos muito hoje, foi muito produtiva a aula, né? Estamos na terceira aula ainda, a gente falou tanta coisa que, meu Deus do céu, é muita coisa mesmo, mas também a pergunta não era simples, né? O que é isso, homem? Não é uma pergunta de fácil resposta. Mas bora lá, gente. Vamos aprendendo, vamos conhecendo junto. Quem quiser comprar o livro, compra. É muito bom. Que a gente está fazendo aqui é apenas um resumão, né? Fazendo uns apontamentos, colocando também a nossa impressão. Então, siga-nos, curte aí, ative as notificações. Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem uma aula, todo dia tem uma formação, todo dia tem uma resposta para esse anseio de que nós temos que ser reais, né? Seja real, né? Viva realmente. Essa é a nossa meta. Um abraço, obrigado, Deus abençoe a todos.